Tudo começou em 1808, quando o príncipe regente de Portugal, Dom João VI, com apenas 13 anos de idade, veio fugido de Portugal e trouxe toda a corte portuguesa para o Brasil, que representava cerca de 15 mil pessoas. O príncipe fugiu de Portugal com medo da invasão de Napoleão Bonaparte, que naquela época já havia dominado boa parte da Europa. Ao chegarem no Brasil, o imperador e toda a sua corte queriam viver no luxo, assim como viviam em Portugal. Para isso, Dom João VI começou logo a aumentar as cargas de impostos aqui no Brasil. O problema é que Dom João VI esqueceu de perguntar ao povo se eles estavam dispostos a pagar esses altos tributos para manter o luxo da corte portuguesa aqui no Brasil. Foi aí que explodiu um monte de revoltas no Brasil inteiro e, claro, Pernambuco não poderia ficar de fora. Para piorar a situação, em 1816, uma grande seca atingiu a terra dos Altos Coqueiros, prejudicando bastante a produção agrícola e causando uma enorme queda nos lucros, que já sofriam com a concorrência do algodão nos Estados Unidos e do açúcar na Jamaica. Além disso, a seca fez com que os preços dos alimentos subissem, aumentando o custo de vida na região de Pernambuco. Na época, Pernambuco era um dos estados mais prósperos do Brasil, mas não para por aí. Todos os impostos recolhidos pela corte portuguesa eram enviados para a realeza para investir no crescimento do Rio de Janeiro. Enquanto isso, o povo pernambucano não via quase nada desses impostos sendo investidos aqui. E tudo isso gerou uma grande revolta na população pernambucana. Foi então que surgiu a ideia de separação do Brasil, para que assim pudesse ter a sua própria independência. Os pernambucanos importaram a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade dos franceses. E em nenhuma outra região do Brasil a impopularidade da corte portuguesa foi tão intensa quanto em Pernambuco. A Revolução Pernambucana teve início no dia 6 de março de 1817, com a morte do brigadeiro português Manuel Joaquim Barbosa de Castro. O brigadeiro português foi morto quando cumpria as ordens do governador local de prender o capitão José de Barros Lima, que reagiu à voz de prisão, resultando na morte de Castro. Quando Barros Lima assassinou o brigadeiro, ele tomou Olinda e Recife, instalando aí um governo provisório, que por sinal era bem organizado, e trataram logo de chamar Cruz Cabugar. Inclusive, Cruz Cabugar é aquele mesmo que dá nome a uma importante avenida do Recife. O mesmo foi enviado a uma missão diplomática aos Estados Unidos durante a Revolução. Com $800 mil em mãos, Cabugar tinha a missão de comprar armas e contratar mercenários, além de obter o apoio do governo americano ao movimento pernambucano. Enquanto Cruz Cabugar lá estava, o povo aqui negociava. Logo conseguiram o apoio da Paraíba e do Ceará e criaram a nossa bandeira que nós usamos até hoje. E o país cresceu em tamanho, mas vale dizer que Pernambuco era muito grande naquela época. Foi aí que iniciaram os problemas, pois à medida em que o território de Pernambuco se expandia, aumentava também a quantidade de pessoas que mandavam no governo provisório. Os primeiros pernambucanos a darem início à Revolução Pernambucana, que faziam parte da elite pernambucana, queriam a liberdade de todos, inclusive dos escravos. Porém, as novas lideranças que chegavam queriam a continuidade da escravidão. Aproveitando essas divergências entre as lideranças, Dom João VI decide atacar. E então ficou bem mais fácil recuperar os territórios perdidos. Enviou soldados pela terra e pelo mar. Cruz Cabugar, com medo da prisão, decidiu ficar nos Estados Unidos. Outros revolucionários não tiveram a mesma sorte e acabaram sendo fuzilados. Pernambuco perdeu Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e um pedaço da Bahia. A repressão ordenada por Dom João VI
foi violenta, com os principais nomes da Revolução Pernambucana sendo severamente punidos. Domingos José Martins, por exemplo, foi fuzilado. Outros líderes, além de fuzilados, foram também martirizados e outros ainda ficaram presos durante anos. Foi assim que o nosso Pernambuco foi um país durante mais ou menos 70 dias.